Voz da Terceira Terra, episódio 159, Fantasy Flight Games. Está começando mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Marcelo e hoje continuo com a série sobre Game Publishers. A empresa de hoje será a Fantasy Flight Games. É uma empresa norte-americana, fundada e sediada em 1995 em Roseville, no estado de Minnesota, por um cara chamado Christian Peterson, que até hoje é o chairman da empresa. Seu primeiro jogo é de 97, Twilight Imperium, que hoje está na sua terceira edição, uma coisa muito rara para jogos de tabuleiro. Outros jogos já foram lançados pela Fantasy Flight Games no mesmo universo, que é o cenário de Twilight Imperium. De 97 para cá, a empresa se consolidou como uma das mais bem-sucedidas do mercado de hobby games. Hobby games é o que a gente fala, é o termo genérico para incluir card games, war games, miniature board games, etc. Bom, ela é líder em contest no mercado americano de board games e possui várias licenças importantes de card games, miniature war games e também de RPGs. Como a Fantasy Flight é conhecida por sua linha e sua qualidade de board games, para este episódio eu recebi o Fabiano Sacol, do podcast Por Baixo do Tabuleiro, para falarmos sobre dois RPGs da Fantasy Flight, Anima e Grimm. Vamos agora ouvir essa conversa com o Fabiano e no final eu volto com alguns recados e notícias. Então, Fabiano, Fantasy Flight Games, a Fantasy Flight Games, aquela empresa que faz os jogos que nos odeiam, mas que nós adoramos jogar ainda assim, né? A gente odeia por causa que são muitos e são bons, né? Foi a empresa que me ensinou que jogos de tabuleiro podem ser cooperativos e me ensinou que os jogos de tabuleiro podem odiar você. É verdade. Bom, o que você tem de... Quais são... Bom, o que você tem de Fantasy Flight Games? Quais são os seus jogos favoritos da Fantasy Flight Games? Bem, você possuindo os ou não os? Bem, Fantasy Flight Games, eu tenho muitos jogos que eu adoro na Fantasy Flight Games, mas eu tenho, deixa-me ver, de jogo grande eu tenho Talismã, 4ª edição, que eu comprei deles, o Arkham Horror, que é o meu xodózinho, StarCraft, e eu tenho I, Dark Overlord, que é aquele jogo de carta, que é card game, e o Death Angel, que também é card game. Esses são os jogos que eu tenho dele. Como é que é esse I, Dark Overlord? Cara, I, Dark Overlord é um jogo... Eu digo que é um jogo pra gente jogar bêbado, sabe? Sabe o Once Upon a Time? É o mesmo estilo, o Once Upon a Time. Tu cria uma história, os jogadores criam uma história, mas é baseado na seguinte ideia. Vocês são goblins que acabaram de fazer uma grande c***ada numa missão que o Overlord mandou vocês fazerem. Então vocês têm que chegar e começar a contar histórias dando uma desculpa por que vocês falharam na missão. E nisso apontando a culpa para outro Goblin. Então tu pega as cartas que tu tem na mão, que são cartas, digamos assim, que tem um desenho tipo, o sol, o labirinto, o guarda-costas, sabe? Várias cartinhas com pessoas, lugares, objetos, que tu tem que criar uma história de por que vocês falharam nisso, para tentar convencer o jogador que tá jogando como Overlord de que a culpa não é tua, que a culpa é de outro. Aí tu passa a bola para outro que fica passando, até que alguém se perde ou não consegue jogar ou qualquer coisa. E aí o Overlord dá um tento para ele. Dá uma cartinha com, tipo, 1 de dano. Aí começa de novo. E assim vão indo até que alguém toma 13 e perde. E começa de novo. Esse nome me parecia familiar. Ele foi lançado este ano no Brasil, cara. Exato, sim, senhor. Galápagos Jogos lançou. Isso, Galápagos Jogos lançou. Sim, Senhor das Trevas, se eu não me engano. Sim, Mestre das Trevas. Isso mesmo. Tava é um jogo muito bom. Eu recomendo muito. É um dos jogos que é feito aquele par de game pra te jogar com teus amigos. Fantasy Flight Games, pra mim, ela é a que... Primeiro que ela tem jogos tipicamente Ameritrash, né? Mas ela acrescenta muitos dos melhores elementos dos jogos alemães. Europeus, mas elimina algumas das coisas dos jogos europeus que eu não gosto mesmo. Então são jogos pesadamente temáticos, as regras são profundas, muito ligadas no tema. A Arkham Horror, por exemplo, é um dos meus favoritos. Eu e minha mulher só jogamos Arkham Horror sexta-noite, porque a gente pode dormir e acordar no dia seguinte, sabe, continuar no sábado de manhã jogando o jogo. Porque pois é, são tranquilamente 4 horas de jogo, assim. Então a gente não joga com pressa não, cara. Arkham Horror você não consegue jogar com pressa. Eu recentemente adquiri uma expansão
pro Arkham Horror, então não que o jogo tivesse ficado chato, entendeu? Mas qual delas? A mais recente, que é a que eu menos preciso, que é a Miskatonic Horror. Por que tu pegou justamente aquela que pega todas as outras expansões e adiciona coisa? Tava em saldão. Tá certo. Se eu fosse recomendar alguma pra ti, eu pegava aquela do... Como é que é o nome? A segunda expansão, a primeira expansão grande que eles fizeram. Que é a do Wizard Water lá, que é o Horror of... Não é o Horden's Mount, é outra coisa. Que não é Kingsport, não é? Não, é antes. É que veio antes do Kingsport. Agora eu esqueci o nome dela. Ok, então. Innsmouth, Kingsport, tá faltando uma cidade, é outra cidade. Gente, os fãs de Lovecraft... O Horror de Dunwich. Isso, Dunwich. É que, assim, eu queria comprar um suplemento. O jogo continua interessante. Isso é uma coisa que a gente pode falar da Fantasy Flight. Foi o meu primeiro jogo de tabuleiro, importado, né, o Arkham Horror. Acho que eu comprei ele em 2009, 2010. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei como casal, assim, tipo, eu cheguei, Luciana, precisamos de alguma coisa pra fazermos como casal. Ela, o quê? O Arkham Horror. Pra mim não foi mais ou menos parecido, mas não foi bem assim. Foi mais ou menos assim. Eu comecei a morar em Dourados aqui em 2006. Aí tava longe de todo mundo e tinha saído em 2005. Eu conheci em 2005, quando eu conheci a Fantasy Flight quando saiu esse jogo. Eu pensei, uma empresa que tá fazendo um board game de Arkham, de Call of Cthulhu, deve ser massa pra cacete. Porém, você tá falando da primeira? Você tá falando da primeira ou da segunda edição? Eu peguei a segunda, mas tá. eu conheci a primeira, eu vi na internet e fiquei apaixonado. Aí em 2007, mais ou menos, eu olhei pra minha mulher e pensei, amor, eu preciso gastar dinheiro com alguma coisa pra mim, eu vou comprar um jogo de tabuleiro, viu, que eu posso jogar sozinho. Arkham Horror. Porque a segunda edição, na verdade, é um jogo completamente diferente. O que o Fantasy Flight fez? Ela lançou um jogo completamente diferente e chamou de Arkham Horror também. Então, tu tá falando da primeira edição original, né? Que não era porque deles. A Fantasy Flight tem duas edições do Arkham Horror, que muda o tabuleiro. Se o tabuleiro é preto, tu tem a primeira edição, se o tabuleiro é amarelo, é a segunda. O jogo é completamente diferente. A segunda edição é a mais interessante. E é a que a gente joga menos, o jogo que a gente joga menos, porque ele é o mais longo. O que a gente jogou com várias pessoas em volta da mesa, acho que 6 ou 7 pessoas, uma vez só. Normalmente nós jogamos em 5, 4 pessoas, mas o que é mais comum é nós jogamos nós dois. E então, coisa interessante, você falou que você comprou esse jogo pra jogar sozinho, ele dá pra jogar sozinho tranquilamente. E, na verdade, eu e minha mulher, nós jogamos cada um com 2 personagens. Quando estamos só nós dois, o jogo é melhor, é mais divertido com 4 personagens do que só com 2. Ele é muito desequilibrado. Bom, o jogo, por começo de conversa, o jogo te odeia, né? Eu conheci o jogo, acho que foi mais ou menos 2000 e... Acho que nem era casado ainda, 2007, 2008. Um amigo nosso nos chamou e falou assim, vocês gostam de jogos de tabuleiro? Um amigo meu de São Paulo, que tem uma pilha de jogos, trouxe alguns pra jogar no fim de semana. Foi quando eu conheci. E foi quando eu me apaixonei. Falei, não, eu preciso começar a comprar jogos no exterior. E nós jogamos muito de vez em quando. Eu decidi comprar uma expansão porque sim, entendeu? O jogo não tava ficando chato, nem enfadonho, nem nada. Tô jogando ele há anos. Mas eu falei, vou comprar, vai que muda uma coisa no jogo. E eu vi que o Miskatonic, que era o suplemento para todas as outras, né? Ele vem material para todas as outras, que eu achei interessante. É um suplemento para os suplementos. Mas ele também vem elementos para o jogo original. Todo mundo fala assim, se você não tem todos os suplementos, ele é caro, porque ele é o preço do jogo, né? A Fantasy Flight Game tem as expansões pequenas, que vem uma caixinha, né? Que é uma expansão extremamente temática para, digamos assim, um Great Old One. Que nem tipo Curse of Dark Pharaoh. Acrescenta uma regra, vem mais monstro, vem mais investigador e tal, mas é uma caixinha pequena que você joga aquela caixa fora, porque você mistura as cartas que vêm novas no jogo principal e beleza. Eu tenho todas as expansões, menos essa da Miskatonic. Então, essa é que todo mundo... deixo todas separadas. Eu olhei todas as resenhas na internet, todo mundo falando assim, só compensa se você tiver algumas expansões, porque o price point, né, o preço recomendado é praticamente o preço de um jogo novo, só que eu achei em saldão, então eu paguei muito barato. Eu vou comprar. Então vale a pena. Qualquer expansão que eu comprar, eu já tenho coisas a mais pra expansão, né? Eu comprei recentemente o Elder Sign, que é Arkham Horror Light, né? Eu comprei ontem pro iPhone 4. Muito bom. Mas é diferente, viu? O jogo é diferente. Até que ele chama Elder Sign Omens. Mas ele não é tanta diferença assim, né? Ele tem algumas diferençazinhas básicas, mas ele é a mesma filosofia, as mesmas cartas, teoricamente. É uma versão do jogo. Tem algumas cartas que são diferentes, algumas regras que são diferentes, mas é muito pouco. É praticamente o mesmo jogo, com uma versão, né, pra celular e pra Android, né, e pra iOS, etc. O Elder Sign é um jogo mais leve, né, mais fácil de vencer, mais curto. Você acaba uma partida em 45 minutos.
Pois é como se, como é que um amigo meu disse, é o Arkham Horror pra meninas. Ele é tão bom quanto, só que ele é muito mais leve, não tem tanto peso quanto. Pois é, e toda vez que a gente joga Elder Sign, eu e a Luciana, a gente tem vontade de jogar o Arkham Horror. Jogar o Elder Sign dá vontade de jogar o Arkham Horror. Basicamente, a gente vence 2 de cada 3 vezes o Elder Sign, enquanto que o Arkham Horror nós vencemos 1 de cada 3 vezes. Mas ele na série Cthulhu, né? Na série Call of Cthulhu, vai num crescendo assim. Começa com o card game colecionável, que é Call of Cthulhu The Card Game, que eu não me interesso porque ele é colecionável. Depois... Eu não gosto daquele jogo. Eu acho maravilhoso. As regras são muito boas. Só que eu não consigo conceber na minha cabeça um jogo, um CCG de horror. Porque não é de horror. CCG não é de horror. Sabe? Eu não consigo. Sabe, as imagens são maravilhosas. A regra do jogo é bem bolada. Muito legal. Só que eu não consigo nem pensar em chegar perto. Eu nunca joguei, nunca me interessei, porque é colecionável, eu gosto de card games que não são colecionáveis. E depois vem o Other Sign, que é um pouco mais fácil, um pouco mais rápido. Aí vem o Arkham Horror, que é um jogo mais lento, né? Um jogo de tranquilamente 3-4 horas. Dá pra jogar até 8 pessoas, acho que até 10 pessoas com as expansões. E depois vem o Mansions of Madness, que eu gosto. Que é o Descent de horror, né? Da Fantasy Flight. Pois é. Eu gosto e minha mulher não gosta, porque é um jogo absurdamente difícil. Eu só tenho um problema com o Mansions of Madness. Ele tem um DM, né? Tem um Keeper. Sim. Tem o cara que faz as maldades. Todo mundo contra aquele cara. Então, se aquele cara decidir ser bonzinho, você ganha o jogo, entendeu? Teve uma vez que... Mas é que tá. Jogo da Fantasy Flight Games, eu comecei a ver isso aí com Descent. Que Descent é um dungeon crawl básico, tipo aquele Hero Quest que tinha. Era tipo um Hero Quest, só que bem mais trabalhadinho, bem mais bonito. Dá pra ver que a Fantasy Flight, eu acho que ela tem esse ponto-chave, que o trabalho dela é sempre muito... As imagens são sempre bem feitas, o produto sempre é um produto bonito. É verdade. Só que assim, ele já avisa. O DM, o Keeper, o jogador que controla os Argon, no caso, ele não tem que ser bom. Ele tem que buscar ganhar o jogo, senão não vai ter graça. Tem que ser assim. Tu não pode ser DM de jogo de RPG, entendeu? Na verdade, esse tipo de jogo devia estar junto do DM's Dirt Talk. Mas a Fantasy Flight Games tem jogo pra caramba, né? Eu tenho aqui... Eles têm uma outra série, que é aquele Universo Android, tem um jogo de cartas, tem um jogo de tabuleiro gigante, de várias horas, e tem um jogo de... Qual? Eles têm uma série chamada Android, que é um futuro sim. meio Blade Runner, assim, né? O jogo Android em si, ele tem uma desconexão entre tema e regras, então... E mecânica, né? Pois é. Mas ele tem vários outros jogos. Tem o Infiltration, que é um jogo de cartas. Sabe aqueles jogos de cartas que você... Caixa pequenininha, a caixa tem um palmo de lado. Assim, eu sei. Né, que você monta o tabuleiro com as cartas, na verdade. Você vai subindo e depois você dá a volta. E tem que esse que eu me interessei mais, porque eu me interesso por jogos de 2 pessoas, porque eu acabo jogando mais tempo com minha mulher. O NetHack, né? Netrunner. É o Netrunner, que é o Netrunner, já é um jogo de carta antigo, né? Ele é na época que eu comecei a conhecer Magic, ele foi lançado. Ele é um jogo velho. A Fantasy Flight comprou os direitos e relançou ele digamos assim, no cenário deles. No cenário fez Android, produto de casa. Foi essa versão que eu adquiri. E ele tem... O que eu gostei dele é que ele é outra característica que eu tô gostando muito dos jogos, especialmente americanos, mas a Fantasy Flight é boa nisso. Ele é assimétrico, né? Quem é a corporação tem um conjunto de regras que só funciona para ele, e quem é o Netrunner que tá tentando invadir e roubar as minhas cartinhas tem um outro conjunto de regras diferente. E o jogo ainda assim é equilibrado, né? É que nem o outro, que eu estou esperando chegar, porque essas coisas levam 2 meses para chegar, que é o Age of Conan, Hyborian Adventures, que você tem 4 reinos, né, diferentes. E você tem 2 reinos que são mais mágicos e 2 são mais militares. Então, acho que a gente, falando sobre esses jogos, a gente conseguiu pintar como é que é a Fantasy Flight. Criadora de board games, ela adquire board games que estão fora de catálogo, com uma característica muito importante do universo dos board games. Você não tem tiragem constante, você não está sempre lançando, o livro não está sempre sendo reeditado. Você lança ali aquelas, 5 mil, 10 mil tiragens, e quem tem, e quem tem, quem não tem, não vai ter. Né? É difícil ter reedições. Eu tenho, por exemplo, uma edição aqui do Shadowhunters da Z-Man Games, que eles tinham lançado em 2008, era um jogo raro, teve uma tiragem baixa, e eles relançaram em 2011 uma nova tiragem. Isso quase não acontece. Então, quando acontece, é melhor sair correndo e comprar esse jogo, né? Que não vai ter mais. Verdade. Então a Fantasy Flight faz muito isso. A Fantasy Flight, ela é dona da versão de RPG, são 4 cenários, né? Do universo Warhammer Fantasy e Warhammer 40k, que são
Como é que chama a empresa que é dona do Wargame? Games Workshop. Games Workshop é uma empresa britânica que é dona do Wargame, Warhammer Fantasy, chamada Warhammer só, né? Warhammer 40k. E a Fantasy Flight tem a licença, a Fantasy Flight americana, né? Tem a licença do jogo... Pra um pouquinho que eu já vou ver aqui, pra um pouquinho. Mas foi mais ou menos assim, ó. A Games Workshop, ela se separou, ela fez 2 empresas. Ou melhor, ela criou um branch, ela criou uma árvore, um galho da empresa dela chamado Black Library, que é a empresa que cuida dos novels, de toda a parte de livro, coisa e tal, de contos de 40k e fantasy e tudo mais do universo delas. A Black Library criou o Warhammer, o Dark Heresy, que é o primeiro jogo de 40k de RPG. A Fantasy Flight comprou esses direitos e daí negociou para começar a lançar mais coisas novas. Então, na verdade, ele pegou o direito da empresa. É porque esse selo da Games Workshop não estava lucrando muito a vinda do RPG. Eles preferiram se concentrar só nos livros, na literatura, nos novels, né? Que são muito bons, né? Deus do céu. Então, o Dark Heresy é de 2008, pela Fantasy Flight, né? Tem inúmeros suplementos. Deathwatch, tudo se passa no mesmo universo. Mas sobre esses jogos, nós não vamos falar nada desses RPGs, porque já foram cobertos a exaustão pelo Escudo do Mestre. Acho que eles já fizeram uns 8 episódios só sobre... E eu gravei a semana passada dos RPGs mesmo do 40k. Então, eu já falei um monte sobre isso. Claro que eu nunca vou cansar de falar, porque teoricamente é um dos meus RPGs favoritos, mas... Teoricamente, porque na prática não é. É porque eu jogo pouco. Entendi. Bom, vamos falar então de 2 RPGs da Fantasy Flight. É uma empresa de jogos de tabuleiro que também tem bons jogos de RPG. Um deles é o Anima Beyond Fantasy, que é um RPG desenvolvido por um espanhol. Isso, uma empresa espanhola junto com pessoas do Japão. Foi feito por um grupo de pessoas do Japão e espanhóis. Tanto é que o jogo chama Anima, ele é claramente, assim, descaradamente inspirado em Final Fantasy, né, esse tipo de coisa. Mas é lançado nos Estados Unidos. Ele foi lançado... Quando é que foi? Deixa eu ver aqui. 2008. 2008 nos Estados Unidos. 2008. 2005 na Espanha, 2008 pela Fantasy Flight Games. Isso. Fala pra gente sobre esse jogo. O que você acha do tema? Explica pra gente. Eu não conheço, tá? Eu só conheço a entrada do Wikipedia dele. Me explica o tema do Anima. Tá bom, assim, antes de começar eu vou dizer assim, ó, eu gosto muito de Final Fantasy, então tudo que eu falar aqui diminui pela metade, ok? Ok. Ok, o sistema o Anima, ele foi feito assim, pra quebrar aquela parte do D20, do universo de Tolkien, que eles criaram um mundo baseado no Japão e com um monte de coisa, na verdade uma mistureba gigantesca. O mundo de Anima, ele é um mundo que é governado, por exemplo, pelo pelo filho imperador, filho Deus lá do imperador, que quem manda nele é a igreja. A igreja como a gente conhece hoje, é uma religião pseudo-cristianista. E os seres humanos, o mundo tem muita magia, mas tem muita magia para os players. Os players têm milhões de classes que eles podem escolher, de poderes psionicos, poder de ki, poder de magia, e a igreja tá querendo caçar esse tipo de personagem. Enquanto isso, tem uma outra facção que tá tentando estudar esses personagens para saber de como funciona isso aí. E o sistema, eu acho muito interessante do Anima, que ele te dá uma liberdade para te construir, ele funciona por classe de personagem. Então, só que tem tanta classe de personagem que tu se perde. Tu pode criar o teu personagem do jeito que tu quiser. E se tu não achar uma classe que te sirva, tu ainda pode criar uma classe chamada Novato, que é uma classe genérica, Catch and All, que depois tu pode evoluir para outra classe. Interessante. Então ele é muito liberal nisso aí. Então tudo que tu pensar em estilo de Final Fantasy, jogo de anime, jogo de japonês de anime, qualquer anime que tu veja e pensa assim, pô, esse personagem é legal para um jogo, teoricamente já tem alguma contraparte em Anima. Entendi. E a mecânica do jogo? O que tem de interessante mecanicamente? O sistema do jogo? O sistema do jogo, vamos dizer assim, ó, ele é legal, ele é interessante, só que ele é duro de trabalhar. Não que ele seja ruim, ele é bom o sistema, só que ele é muito pesado. Eu acho que ele não é bom para iniciantes mesmo. Eu peguei o livro básico e comecei a tentar montar um personagem, eu não consegui terminar. E olha que eu jogo RPG já faz tempo.
Aí eu conversei com o pessoal que joga Anima, assim, ó, que tava numa campanha frequentemente, e eles falaram, Fabiano, não adianta, nós temos que juntar uns 5 ou 6 na mesa, todo mundo com os livros, é assim, até que chega num denominador comum, ó, conseguimos montar os personagens, agora a gente segue o jogo. Porque ele é assim, ó, pra começar ele tem 2 sistemas básicos. Todos os testes eles têm, sabe, tem aquela pronúncia básica. Tem teus atributos, que no jogo eles são, acho que eles são em 8. Deixa eu ver aqui que eu tenho anotado. Jogos complicados e cheios de regras são o meu tipo de jogo, cara. Eu gosto de jogo assim. Ele funciona assim, ó. Ele tem 8 atributos: força, destreza, agilidade, constituição, inteligência, poder, papapá, que vão de 1 a 10, certo? E toda vez que tu testar um atributo, tu rola um dado de 10 e roll under. Faz um roll under, ou seja, tu tem que passar rolando menos. Uhum. Só que é só pra atributo que funciona isso. Pra todo e qualquer outro teste, tu usa um dado de 100. E como é que é? O teste, tipo assim, skills, tá dizendo? É teste de skills, exatamente, que eles chamam de atributos secundários. Aí tu tem, por exemplo, uma perícia de combate de 60%. Ou sim, não, de 60% não, de 60%. Aí tu rola um dado de 100, soma o teu 60 e aí compara com uma tabela. Os combates, por exemplo, ele é bem fluido, o combate, porque ele funciona assim, ó. Quando tu bate em alguém, se essa pessoa toma dano, ela automaticamente perde o turno dela porque ela tá se defendendo de ti, entendeu? Então eles ficam se batendo, é bem fluido o combate, só que ele funciona assim, ó. Tu rola um dado de 100, soma com a tua técnica, olha numa tabela, batendo... Lembra do Tagmar? Uhum. Tu olha numa tabela pra ver a defesa do cara, pra ver quantos % do teu dano tu fez no cara. Legal. Então faz de 10% a 200% do dano da tua arma na pessoa. Só que ele, assim, ó, pra montar o personagem, ele funciona com vantagens, desvantagens, raças, talentos, um monte de coisa disso aí. Só que ele brilha mesmo na hora de tu montar teus poderes. Uhum. O primeiro personagem que eu tentei criar foi um tal, que ele seria tipo o artista marcial que usa poder de Ki. É muito, sabe, tu pensa num... eu não vou dizer que é parecido com GURPS, porque a sistemática é diferente, mas tu monta o teu poder do jeito que tu quiser. Todos os teus ataques de Ki, tu pega de tabelas e vai montando teus ataques do jeito que tu quiser, então tu pode montar um Cavaleiro Zodíaco brincando. Legal. Como é da Fantasy Flight Games, eles acabam lançando jogos paralelos, né? Tem uma versão de miniaturas, chamada Anima Tactics, e tem um card game não colecionável. Sim. Né, que chama Anima The Card Game. Né? Então eles aproveitaram a franquia. Então, há rumores de uma segunda edição, porque tem uma segunda edição em espanhol, né, com as regras revisadas. Não sei se a que foi lançado é a segunda edição ou a primeira. Não, em inglês não é. Em inglês não é. Em inglês é a primeira edição revisada. Mas não há uma segunda edição. A segunda edição só existe em espanhol. Existe são livros, né? Tem vários suplementos, né? Tem uma versão do livro básico em PDF, você pode comprar no Drive to RPG, mas a Fantasy Flight, ela tá, tipo assim, extraindo tudo que pode desse... É que nem, tipo, outros cenários como Dark Heresy. Eles lançam 2, 3 livros por ano. Então o material tem bastante. Um outro jogo, que é o contrário, que é um jogo menos sério, né? É só o livro básico, não tem experimentos nem nada, que a Fantasy Flight tem, e que você conhece, né, Fabiano? Que é o Grimm. Esse é o extremo oposto do Anima, né? É um jogo... Eu não sei se é o contrário. Na verdade, ele não é... Ele é um jogo extremamente sério, né? Não, mas no sentido assim de que ele não é... As regras não são muito difíceis, não tem milhões de suplementos. Ele é justamente o oposto. Justamente o oposto. Tu sabe que o Green, ele foi lançado em 2007, é a versão que a gente conhece hoje, que praticamente não tem mais para vender em lugar nenhum. Então quem tem, quem não tem, corra. Tá vendendo só o PDF, pelo que eu sei no site. Mas ele vem desde 2003. Em 2003, a Fantasy Flight criou a primeira linha de RPGs dele chamado Horizon, que são, se eu não me engano, 5 jogos. É a Headline, Green, Virtual Spellslinger, que tem no Brasil como Faroeste Arcano, que a Devir fez, e Mechamorphoses, alguma coisa do gênero. Esse eu não conheço. São livros pequenos, de 32, 64 páginas, que dão, tipo, são baseados, são D20, são, tipo assim, gostinhos. São livrinhos pequenos de um suplementozinho básico com uma ideia. E o Green nasceu aí. O que é o Green? Pelo nome tu vê que é baseado nos contos dos irmãos Green, só que ele é um pouquinho, vamos dizer assim, mais hardcore. Ele é um jogo de crianças, que as crianças vão para esse mundo de Green, que esse mundo se construiu através da imaginação coletiva das pessoas que leram e que criaram essas histórias dos irmãos Green. Então tudo que tem lá veio baseado da Terra. Só que é tudo muito hardcore. Então ele começa assim, tu joga com crianças que são transportadas para esse mundo, e lá elas tentam sobreviver e tentar voltar para casa. E aí tu vê assim, ó, o sistema ele trabalha legal com os arquétipos, que tu pode montar, por exemplo, um bully,
que ele começa sendo aquele cara, ou aquela guria fortão, que dá tapa nos outros, que avacalha com todo mundo, só que ele já dá um crescimento e uma evolução, porque tu vê que o Bully foi criado, por exemplo, pra ser o tanque, pra proteger os amigos deles contra o resto, porque ele é fortão, então ele pode bater nos outros. E o nerd, por exemplo, que é o cara inteligente que vai ser o mago do grupo, ele vai proteger porque é menor que ele, porque ele vai bater no monstro. Então ele tem esses arquétipos, que é o Bully, que é o nerd, o popular, o jogador, o guri normal. O guri normal acho que é o melhor arquétipo de todos, porque ele é o genérico, o personagem genérico, pode ser qualquer coisa do jeito que tu quiser, que nem tem no Anima. É um genérico que tu monta do jeito que tu quiser. E o sistema ele é legal porque ele trabalha assim, o sistema dele é bem simples, eles chamam de linear D6. Tudo tem nível, que na verdade nível aqui no Brasil a gente ia dizer assim que são séries. Tu começa criando um aluno de terceira série. Então tuas habilidades são de terceira série. Quais são os teus traços? Tem 3 tipos de traço, que é o core, que seria teus atributos, os traços de playground e os traços de estudo. Tudo isso tem série. Então, por exemplo, assim, os atributos, os traços core, são o cool, o quanto tu é legal, o teu pluck, que é a tua macheza, a tua coragem, a tua imaginação, tua sorte e teus músculos. Então são os atributos básicos. Depois tem traço de playground. Procurar e se esconder, brigar, atirar coisa, passear. E no sentido passear seria passear de criança, sabe? Que pula muro, corre, sobe em árvore, etc. Depois tem aqueles traços de estudo, que seria estudar, escoteiro, economia doméstica, tudo baseado nas aulas que tu tem nos Estados Unidos. E aí tu tem, por exemplo, classes. Tu vai montar, por exemplo, um jogador de futebol, ele vai ser bom, vai ter por exemplo, um músculos 3, que seria, ou 4, que seria da grade dele, a sorte um pouquinho, sorte igual, daí o cool mais ou menos, imaginação lá embaixo, sabe? Ele vai trabalhando em cima disso. Entendi. E como é que funciona o sistema? Tu rola um dado D6. Se der 2 a 5, tu fez aquilo no nível que tu tem. Ou seja, se eu tenho cool 4 e eu rolei 2, 3, 4 ou 5, o meu teste é cool 4. Então ele favorece o que você tem de bom, né? Ou seja, você tem mais chance de estar bem. Tira um pouco o fator aleatório do D20 System, né? Exatamente. Agora, esse sistema, esse Green novo, ele não tem nada a ver com D20, foi o sistema próprio deles. E daí, se tu rolar 1, tu cai um nível e rola de novo. Se tu rolar um 6, tu sobe um nível e rola de novo. Então tu pode tentar explodir esse dado até estourar, ou pode cair lá embaixo. Só que o importante do jogo, que ele explica, é que ninguém consegue fazer tudo sozinho. Porque uma criança de terceira série não consegue levantar uma pedra grande, que é uma dificuldade de 4ª série, por exemplo. Entendi. Então tu precisa dos teus amigos. E o que teus amigos fazem? Como no Shotgun Diaries, quando tu tem um amigo teu te ajudando, tu ganha mais um dado. Aí tu pode rolar 2 dados, e se algum deles der 6, tem o up, entendeu? Então ele funciona nesse... Toda a mecânica dele trabalha com coisa de criança. Por exemplo, assim, ó, as distâncias. A distância só tem 3. É pulo de grilo, pedra tirada e voo de flecha. Pulo de grilo é 4, 6 metros na tua frente, no máximo. É um pulinho. Pedra tirada é a distância que tu consegue atirar uma pedra. E voo de uma flecha é uma distância mais longa. Entendeu? Então ele tudo funciona nesse sentido. Então é divertido o jogo porque ele tem um sistema simples e ele foca mesmo na história. Que são o quê? Crianças atiradas em um mundo de conto de fadas deturpado. Muito legal. Eu acho que é aí que ele... E como é que o livro, em termos de impressão, assim, porque a Fantasy Flight, como a gente já falou, ela é famosa pela qualidade superior dos produtos, do material, né? E o livro? Você falou que é um livro fininho, é isso? Pequeno, ele é diferente? Não. O livro não é fininho, não. Tem muitas páginas. Eu não me lembro quantas páginas tem aqui, não... Mas não é pouca coisa, não. Acho que umas 300 páginas. Capa mole, capa dura? Não, capa dura. O livro de 2003, que é o que é o D20, até tu consegue, acho que achar em PDF, deve estar, se não me engano, $2 esse livro, que é da Horizon, que é da Fantasy Flight também, é da linha Horizon. Ele explica toda essa história, só que ele rola num sistema D20. Aí depois eles aproveitaram a história, mudaram o sistema e criaram um livro grosso do assunto, entendeu? Bom, então uma coisa que você pode esperar da Fantasy Flight Games são jogos com um nível de qualidade muito grande e não muito caros, né? Você tem jogos que de qualquer outra empresa custaria $80, da Fantasy Flight é tudo com plástico duro, ou aquele papelão bem duro, ou então é capa dura e é bem mais barato. A Fantasy Flight faz um serviço, mas eles cobram caro, eu acho caro os jogos dele. São jogos de qualidade, mas sim, comparado com a qualidade de outras empresas, o preço deles é um pouco mais baixo, né? Eu não sei se é porque a tiragem é maior, não sei porquê. Você tem, eu já vi o jogo de
$100, $90, que a Fantasy Flight tem a mesma qualidade de material e custa 70, entendeu? Sim. Talvez seja porque a tiragem dele seja maior, não sei. Mas eles fazem todos os trabalhos, todas as impressões deles é na China. Então tudo é na China. Mas então... quem é que não imprime na China hoje em dia? Não existe mais parque gráfico em outro lugar do mundo. Nós brasileiros. Não, mas tem muita empresa que ainda imprime nos Estados Unidos mesmo. A Fantasy Flight, tu vê, conhece aquele negócio do bom, bonito e barato, escolha 2? Eles tentam fazer o bonito e o bom. Não é barato e não chega rápido. Sempre demora os produtos dele. Eu sinto como se fosse tipo a Blizzard, sabe? A gente vai fazer um negócio bom, então esperem. Quando ficar pronto, vai ficar pronto. Entendi. Eles têm lançamentos constantes, né? Você tem que ficar de olho nas coisas que eles saem. Que também lança muita porcaria às vezes, né? O próprio... Bom, porcaria, depende do seu gosto, né? O próprio Android, por exemplo, eu não gostei. Mas eu gostei dos outros. Eu não gostei também. O World of Warcraft eu não gostei. Eu achei a mecânica horrível de trabalhar. Eu tô de olho do Gears of War. Eu achei interessante. Me falaram bem, só que como eu nunca joguei Gears of War, não me atrai. E querendo ou não, a Fantasy Flight ela trabalha com aquele negócio de imersão. É o Ameritrash imersivo com alguma coisa de euro. Eu tava lendo, por exemplo, um dos jogos que eu gosto muito da Fantasy Flight é o StarCraft, da Blizzard. Que eu descobri agora que aparentemente eu sou o único dos meus amigos que gostam, porque ninguém mais gosta, é só eu que gosto do jogo. E eu descobri que ele foi um dos primeiros deck buildings. Ele veio antes de Dominion. Olha só. Eu achava que o Dominion era o primeiro. Exato. Não, depois eu descobri que já tinha outros, muito antes, que já trabalhavam com a mecânica de deck building. Claro, Dominion foi o primeiro que trabalhou específico apenas deck building, sabe? Mas StarCraft tem o jeitinho de tu montar o teu... Tu começa com um deck de 20 cartas e tu vai comprando mais cartas pra colocar naquele deck. O que eu gosto da Fantasy Flight é que eles pegam... O jogo é bem americano mesmo, mas eles eliminam... Eles removem, na maioria das vezes, pelo menos, os elementos que é o que caracteriza o Ameritrash, assim, que é a parte ruim, que é o jogo teu era pra acabar. O desbalanço. E o desbalanço também, né? Eu gosto de desbalanço, eu gosto de jogo desequilibrado. Mas, assim, uma coisa que típicos jogos Ameritrash, eles têm, que os jogos da Fantasy Flight geralmente não tem. Você não tem eliminação de jogador. Se você está jogando um jogo, você morre, você pega outro personagem. Tem situações muito específicas em que você é eliminado, sai do jogo. Quando acontece, a gente está tão no final, você tem que só esperar 5 minutos ali pro jogo acabar. Então você não é eliminado. Os jogos têm hora para acabar. Tem certa situação que vai acontecer que o jogo acaba. Por mais que às vezes força o jogo acabar, exato. Não é aquele jogo interminável que não acaba nunca. E por mais que o jogo seja... cada jogador tenha suas características particulares, por exemplo, você pega no Arkham Horror. Tudo bem que é cooperativo, mas cada personagem tem suas habilidades, é bom numa coisa, ruim na outra. Ou o que eu falei, o Infiltration, não, o Netrunner. Que o meu conjunto de regras, como o Netrunner, é diferente do seu conjunto de regras como empresa. O jogo é equilibrado, apesar ele é assimétrico, não é desequilibrado, ele é assimétrico. Uma coisa que jogos europeus, não jogos americanos, jogos espanhóis, cacete, jogos alemães... Fala Euro e América que resolve tudo. É que tem muitos jogos, muitos jogos italianos também que são nessa escola. Os jogos europeus, eles não fazem isso. Eles são simétricos, bonitinhos, né? A única diferença é que o meu exército é vermelho e o seu é azul. A gente faz a mesma coisa, né? Teoricamente são balanceados, né? Só que de vez em quando tu acha algum jogo europeu que tem umas bizarrices muito grandes. A mesma coisa no americano. A Fantasy Flight, ela começou a beber muito da parte europeia no sentido de fazer a regra funcionar certa. Tu pega, por exemplo, aquele jogo de Warhammer, que é o Chaos in the Old World, que ele é um jogo, teoricamente, euro. Ele é feito para ser euro. Tu joga com um dos 4 poderes sombrios um dos deuses malignos do universo e tu tenta ganhar dos outros deuses. Cada deus tem uma mecânica completamente diferente da outra. E o jogo é balanceado. Mas esse é baseado num RPG, não é? O Warhammer Fantasy. Warhammer Fantasy, é verdade. O tabuleiro é um pedaço de pele esticado, assim. Isso, exatamente. Esse eu acho que é o próximo que tá na minha lista. Então, uma coisa que eu preciso falar que eu gosto muito da Fantasy Flight é como ela também tem RPG, as coisas dela são vendidas no Book Depository. Então você consegue comprar board game. Na verdade, todos os board games que eu tenho da Fantasy Flight são comprados no Book Depository, que é o preço cheio, não tem desconto, só que você não paga frete. Demora pra cacete pra chegar, velho. Leva tipo 3 semanas, 4 semanas pra chegar pra mim aqui, mas chega, né? E eu não pago frete. O último que eu encomendei, tu sabe qual foi? Que eu falei naquele outro VTT de encomendar coisa de fora, que foi Tannhausen, que eu peguei da Book Depository, que não veio. Então eu larguei de mão. Em compensação, todas as caixinhas pequenas do Arkham Horror, as mini expansões, eu comprei de lá. E vieram sem estresse, sem problema nenhum. Mas você entrou em contato com eles avisando que não chegou?
Avisei, eles me ressarciram, só que daí eles perguntaram, quer que eu mande de novo ou não? Esse erro eu não faço mais. Ah, tá. Bom, eu não tive eu nunca tive problema, né? Eu recebo essas caixas enormes, gigantes, assim, da Fantasy. Não, eu já falei que tu vai começar a fazer encomenda pra mim. Bom, Fabiano, muito obrigado. Falamos sobre a Fantasy Flight, falamos sobre 2 RPGs e falamos um bocado sobre os board games. É o forte dela, afinal de contas, né? Nos vemos no próximo episódio da série Game Publishers. Então tá. Um abraço, povo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos ouvintes que escreveram pro Vozes respondendo ao meu chamado. Só recapitulando, eu quero que você, ouvinte, me escreva fazendo algum tipo de questionamento ou algum tipo de dúvida. Como, por exemplo, o Gabriel Diniz, que escreveu perguntando mais informações sobre o combate em massa, uma coisa que eu já tratei no passado, mas que os anos já se foram, né? Então tem que tratar de novo, ele faz mais umas perguntas aqui. Ou como, por exemplo, o Rodrigo Marini, que perguntou sobre como mestrar em lugares públicos. Ou então fazer algum comentário em cima de algum assunto que já foi tratado aqui no Vozes. Como o Marcos Vinícius, que tem uma dúvida aqui sobre uma nomenclatura que a Devir fez na hora de traduzir. Nós tratamos sobre traduções, acho que mais de uma vez, mas teve um episódio só sobre traduções. Ou então o Walter Torcate, que escreveu aqui com uma sugestão, umas coisas a mais aqui, umas informações a mais, sobre o episódio que a gente fez, que eu e o Douglas gravamos sobre a White Wolf, aqui dessa série, sobre Game Publishers. Então, eu pretendo usar todos os seus e-mails, todos os e-mails que os ouvintes mandarem, para montar partes ou até mesmo montar episódios inteiros do Voz da Terceira Terra na temporada 2013. Então deixa eu agradecer aqui, acho que foram 1, 2, 3, 4, 5, foram 10 e-mails. Paulo Garcia, Laman, Daniel Figueroa, Walter Torcati, Rodrigo Marini mandou 2 e-mails, Marcos Vinícius, Gabriel Diniz, deixa eu ver se não são esses mesmo. Então por enquanto são esses e-mails. Muito obrigado a vocês que escreveram e a vocês que estão pensando em escrever também. Escreve para mim aí. O endereço é vozes@terceiraterra.com ou webmaster@terceiraterra.com. Eu pretendo usar seus e-mails para montar partes ou até mesmo para montar episódios inteiros na temporada 2013 do Voz da Terceira Terra. É importante dizer que, só porque eu estou chamando de temporada 2013, não quer dizer que eu vou começar a usar seus e-mails, pessoal, só ano que vem. Eu não sei o quanto que eu já disse sobre isso para vocês, eu não lembro se eu já contei alguma coisa aqui ou quanto eu contei, mas eu e minha mulher já fechamos o projeto do escritório. Nós nos mudamos finalmente, depois de 2 anos de enrolação, mudamos para um apartamento que tem mais de um quarto. E um deles, ou mais perto da sala, ou vai virar um escritório. Já virou, na verdade. Tá tudo de improviso aqui. A loja nos avisou que por causa do volume de encomendas no final do ano, a fábrica deles provavelmente só vai começar a entregar essas peças, né, as peças do escritório, em dezembro, para montar, né? Mas assim que começarem a montar, o processo é rápido. Deve levar estourando 2 semanas aí, né, nesse processo que a gente está fazendo de comprar os móveis nos cômodos da casa em doses homeopáticas. Nós, por exemplo, fechamos a cozinha, acabamos de pagar a cozinha 3 meses depois, fizemos a sala, acabamos de pagar a sala 3 meses depois, estamos fazendo o escritório, então está indo assim, devagar. Mas eu espero começar a gravar o Vozes com uma equipe fixa bem antes disso, bem antes de dezembro, bem antes da segunda semana de dezembro, que é quando o escritório provavelmente vai ficar pronto. Porque a mesa de jantar que nós mandamos fazer mês passado, 2 meses atrás, enfim, acho que foi mês passado, ela está... sei lá quando é que foi. Sei que a mesa vai ficar pronta esta semana, muito provavelmente. Vai ser uma daquelas mesas quadradas de pé central, assim, de 8 lugares, que é ideal para jogar jogo com um bocado de gente. Pra quem não sabe, minha mulher não joga RPG, mas é uma fã de jogos de tabuleiro tão grande quanto eu. E eu pretendo acostumar meus amigos a virem aqui em casa regularmente, talvez na sexta, talvez na quarta noite, para jogarmos RPGs ou outros jogos. Basta quem quiser participar do Vozes, dessa turma, chegar uma hora mais cedo. Eu acho que eu vou conseguir o Ivar, a Luciana Galeani e o Alexandre, que foram parte da equipe do Vozes entre 2009 e 2011. E também alguém do Bazar Bizarro, provavelmente o Lucas e Leonardo. Talvez mais gente. Esta semana eu retorno às lojas de som para fazer novamente o orçamento do equipamento que eu preciso, já que os orçamentos que eu fiz são de quase 1 ano atrás. Então, tendo a mesa, ou seja, um lugar para gravar, e o equipamento para gravar direito, para gravar com mais gente, para parar de gravar com improviso, já tá bom. Eu acho que eu já consigo voltar a gravar, se não toda semana com o elenco fixo, a maior parte das semanas. Então, novamente, obrigado a todos os que escreveram e aos que pretendem escrever. Seus e-mails estão arquivados aqui com uma bandeirinha verde sobre eles, e eu pretendo ler todos e usá-los, ler todos, né, ao vivo, e usá-los como ponto de partida de muitos episódios do Voz da Terceira Terra. Voltando à regularidade, como vocês já devem ter notado que eu estou fazendo esse podcast de voltar a ter no mínimo 1 por semana. Na maior parte das semanas que eu consegui, mais de 1. Outro recado é sobre a Amazon.
Vários episódios atrás, eu alertei que a Amazon estava mandando coisas pro Brasil pela DHL, né? Através da DHL. Levava as coisas, levavam 3 dias, 5 dias para chegar aqui. 9 dias, às vezes, no máximo. Bom, isso não é mais verdade. Apesar de que também eles não voltaram ao sistema de envio vagabundo que eles tinham no passado. A Amazon fechou com uma empresa chamada iParcel, que tem negócios no Brasil para mandar itens para cá. Eu não sei se a empresa é brasileira ou mesmo se ela é sul-americana. Os que eu sei é que eles são meio que especialistas em entregas na América do Sul, pelo menos de acordo com o site deles. Não é tão rápido quanto a DHL, mas é mais rápido que o USPS. E o mais legal, tem rastreio. Eu fiquei de olho num livro que eu comprei mês passado, que ficou numa cidade em Illinois para ser enviado para o Brasil por um tempão. Mas quando ele chegou no Rio de Janeiro, em 2 dias eu estava aqui em casa. 2 detalhes importantes sobre isso aqui. Em primeiro lugar, essa iParcel manda um e-mail para você pedindo seu CPF. Então fiquem de olho em suas caixas de spam e na lixeira para o pessoal do Hotmail, porque o Hotmail não tem caixa de spam, aparentemente. Manda as coisas para lixeira. Porque esse e-mail deles costuma cair nessas caixas. Em segundo lugar, se sua encomenda atrasa, a Amazon ainda te manda pela DHL. Eu comprei 2 livros no mesmo dia. O What to Do When You Meet Cthulhu e uma autobiografia do Arnold Schwarzenegger. A biografia, a Amazon mandou no mesmo dia. Como atrasaram 2 dias, né, que eles atrasaram, o que constitui um atraso na cabeça da Amazon. Que bom. Como eles atrasaram para mandar o What to Do When You Meet Cthulhu, ele veio pela DHL. Chegou na semana seguinte, mas o livro do Arnold levou as 3 semanas de praxe para chegar. Mas pelo menos eu pude rastreá-lo. Eu demorei para avisar, apesar de que algumas pessoas já estavam sabendo disso. O Márcio Fiorito, por exemplo, do Por Trás da Máscara, me falou sobre isso semana passada. Eu já estava sabendo, que algumas pessoas me disseram, mas eu esperei confirmação. Eu esperei o do Arnold chegar, que levou 3 semanas, 21, 22 dias ele levou para chegar, para confirmar isso para vocês. Portanto, compre mais de um item. Se for comprar na Amazon, usem um dos nossos banners, por favor, e ganhe comissão. Compre mais de um item, que é o que eu sempre recomendo, para aproveitar o frete mais barato a partir do segundo item, e torçam para a Amazon atrasar o seu envio. Terceiro recado, o meu xará Marcelo Pacheco me pediu para divulgar o blog dele, o blog do Greedle. É um blog bem feito, assim, bem limpo, assim, sem muita firula. E como você já deve ter sacado pelo nome, é sobre Star Wars. Ele foca em notícias e curiosidades sobre Star Wars que ele encontra na internet e as reproduz, muitas vezes as traduzindo. Tem umas coisas muito legais lá, como um vídeo mostrando que tem gente morando nas locações do episódio 4, que foram usadas, né, foram construídas em 77 no Marrocos, se não me engano. E outras coisas muito legais lá. O Marcelo Pacheco entrou em contato comigo porque ele queria colocar os episódios da Terceira Terra lá no blog dele. E eu autorizei. Portanto, não estranhem ao ver episódios do Holocast por lá. O endereço é blogdogreedle.com.br, blogdogreedo.com.br. Link tá na show notes. O último recado é que semana que vem não, eu tô gravando esses recados aqui dia 29, então daqui a 2 dias, enfim. Esse podcast está sendo dia 30 de qualquer forma, então amanhã vai ter outro episódio do Vozes, não vai ser sobre a série Game Publishers. Eu peguei um episódio como 31 Dia das Bruxas, né, Halloween, e a Terceira Terra tem essa não sei se pode chamar de tradição, mas o hábito de soltar podcasts sobre o tema ou relacionados ao tema. O Dimensão 7 semana passada lançou um sobre zumbis, com uma galera assim, falando sobre filmes de zumbis, história de zumbis, jogos de zumbis. Então, ao invés de eu fazer um episódio novo, vou puxar um episódio do Cofre, lá de 2009, e que eu gravei com o Neto e o Taz, pouco antes deles saírem do podcast. O Rodolfo já havia saído do podcast, sobre Casas Mal-Assombradas. Ao invés de eu fazer um episódio novo, eu vou pegar aquele episódio para vocês ouvirem nesse episódio de Halloween. Acho que ao invés de eu fazer um novo, pegar um episódio do Cofre que já tá perdido lá, anos e anos, né, muita gente nem sabe que o Voz já era gravado em 2009, então imitando uma coisa que o podcast Stuff You Missed in History Class faz, que é quando, ao invés deles tratarem de um assunto de novo com o nosso assunto atual, eles vão lá no Cofre e puxam um podcast antigo. Eu peguei só o grosso, assim, só o meio, né, só o conteúdo mesmo, os recados e as notícias da época não são completamente irrelevantes, então o podcast caiu de 1h30, são mais de 80 minutos, ele caiu para 35, 33 eu acho, depois que eu passei o filtro de silêncio para eliminar os silêncios no meio. Então, um episódio mais curtinho, não vou aparecer aqui só para marcar a data do Halloween. E se eu gostar da ideia de reciclar episódios antigos, talvez eu faça isso regularmente, para trazer episódios assim dos tempos de outrora para o público do Vozes que começou a nos ouvir este ano, ou começou a nos ouvir recentemente. O que mais? Notícia!
site ICV2 anunciou no dia 21 último que a Fantasy Flight Games, olha só, chega a falar sobre ela nesse episódio aqui, no episódio do Voz de Agora. Bom, Fantasy Flight Games vai publicar um livro chamado The Outer Reach, que é um suplemento para o cenário Warhammer 40k. E para comentar essa notícia, eu convoquei a ajuda do Vitor Patriarca, do podcast Escudo do Mestre, que é o podcast não oficial de Warhammer, da Terceira Terra, né? Vitor, todo mundo quer que vocês façam isso. Nossa, transformar no Warhammer Cast. Bom, a Fantasy Flight Games soltou mais detalhes sobre um suplemento para Death Watch, que vai sair em novembro, chamado The Outer Reach. Agora, Vitor, qual que é a diferença entre Death Watch, Dark Heresy e Rogue Trader? São os 3 RPGs que se passam no universo de Warhammer 40k. Uma coisa que o Warhammer fez legal é que eles pegaram todo um cenário, um contexto, em vez de, por exemplo, como o D&D, nós jogamos como uma party, você tem o guerreiro, o clérigo, o ladrão, etc. Eles fizeram cenários específicos para cada coisa. Então você tem o Deathwatch, basicamente é o jogo que você joga com os Space Marines, né, que é os caras gigantes com armas legais, explodem planetas. Tá, aqueles caras com a cabecinha de alfinete, assim, o corpo gigante. Minúsculo e os ombros maiores que a cabeça, é esse mesmo. Então, quer dizer, basicamente é o jogo de tiro, então, de porrada. É o jogo mais porradeiro, né? É o que a gente fez na sessão de jogo e é a adrenalina até de você chega, desce no planeta e passa a vara, sabe? E o que vai ser, o que você imagina que vai estar no suplemento The Outer Reach? Porque a descrição aqui está dizendo que é os mundos além do Aquilus ou Aquilus Crusade, incluindo aqueles controlados pelos antigos Necrons, que vai estar, porque assim, a galáxia em Warhammer é verdadeiramente grande, é uma galáxia mesmo, não é que nem Star Wars ou Jornada nas Estrelas, que, acho que eu vou atravessar a galáxia, atravessamos a galáxia, acho que eu vou chegar ali no centro da galáxia, chegamos, deu 5 minutos, não tenho nem de ir no banheiro. Não é assim, né? Você tem um braço, que é o por exemplo, Jericho Reach, por exemplo, que é um braço da galáxia que tem milhões de estrelas e milhares de planetas, né? O Imperium que eles falam se estende por bilhões, né, de sistemas. Então é uma coisa impossível de calcular, né, em tamanho. E cada livro eles detalham em uma das partes, né, eles se focam em uma das partes, né, dos braços do universo. E no Deathwatch eles focam bastante na Aquilus Crusade, né, que é um dos locais onde os Space Marines estão bem presentes, né, limpando... tornando o universo mais seguro contra a escória, né? E aí a ideia do suplemento é que eles vão estar entrando nessas regiões que estão além, né? Nesses territórios inexplorados que pertenciam antes aos Necrons, que é o inimigo predileto de 9 a cada 10 fãs de Warhammer. São os mortos-vivos de Warhammer. Saquei. E parece que o que vai estar nessa região são planetas que nunca foram colonizados, terraformados ou mesmo explorados, é isso? Isso mesmo. E a ideia vai ser bem essa, né? De você chegar com aquele planeta totalmente hostil, que pode dar guardando uma cidadela Necron que tá lá, quieta no seu lugar, e aí você desce com a expedição para tentar ver, dar aquela explorada, e acaba despertando um mal muito adormecido, e é um mal pra caramba, que bate feio, difícil de derrubar. Vai ser um livrão vai custar $40, então vai ser um livrão grosso, assim, né? Totalmente colorido, capa dura, que é a qualidade que a gente está acostumado a esperar da Fantasy Flight. O que você acha? Você acha que vale a pena? Você compraria esse livro? Você acha que é só para os fãs mais hardcore? Ou um iniciante que só tem o livro básico Deathwatch deveria comprar, deveria deixar isso mais pra frente? Eu acho que se você você comprou o Deathwatch e esse é o seu jogo de escolha por enquanto, talvez tenha outros suplementos que você prefira focar. Suplementos talvez com aventura ou escudo. Mas eu com certeza incluiria esse na minha compra. Certeza. Porque eu já sou um fã e já tenho outros livros, então é meio... Fica nessa dualidade. Eu acho que se você se você só tem o livro básico do Deathwatch, não seria a minha primeira compra. Eu indicaria um suplemento pro mestre, ou mesmo um escudo, essas coisinhas, né? Pra facilitar a vida. E eu deixaria esse pra mais tarde. Mas eu com certeza investiria nele. Saquei. Bom, muito obrigado, Vitor. Até a próxima. Imagina, muito obrigado. Outra notícia aqui é que a WizKids vai lançar um outro tipo de jogo, de sistema melhor, né? Chamado Switch Clicks.
que é inspirado no seu famosíssimo HeroClix. Esse SwitchClix vai ser um joguinho em que você troca a base do personagem. Você tem o jogo básico, que é mais inspirado em jogos de tabuleiro, vai ter até um playmat, uma coisa assim. E depois, se você for enjoar desse jogo, ou for um jogador mais avançado, você pode trocar a base para jogar o jogo, para jogar o sistema, digamos assim, que seja mais miniature wargame. Esse novo sistema, o SwitchClix, ele vai sair primeiro num jogo chamado Batman Gotham City Strategy Game, que vai ser em fevereiro. Pelo que eu tô vendo aqui, a única foto que tem não vai ser necessariamente inspirado no Batman do New 52, é o Batman azul ainda, com os vilões tradicionais, tipo, o Coringa tem uma marreta na mão, assim. Então não é exatamente inspirado em nenhum dos desenhos animados que eu conheço. É o Batman cinza com a oval amarela no peito. Cinza, né? Cinza e azul, por assim dizer. Eu gosto muito do sistema HeroClix, da WizKids. Eu comecei a jogar na época do Mage Knight, foi quando eu conheci esse sistema. É muito divertido e eu tenho uma coleção sempre crescente de MechWarrior, porque agora que o jogo foi cancelado já há muitos anos, dá pra você comprar esses boosters por $4, $5. Por aí você acha em lojas de tipo Throw and Toad, Cool Stuff Inc. Você provavelmente conhece algum desses lugares para comprar essas coisas velhas. E é muito bom porque ele moveu, no caso do MechWarrior, moveu aquele monte de estatística que ficava numa ficha, que você tinha praticamente uma ficha de personagem para cada um dos seus mechas e de suas infantarias, moveu para base. Você tem que só ter uma ficha de referência com as cores. Essa bolinha azul significa que eu posso usar a manobra Death from Above, por exemplo. E aí você toma 2 cliques, a bolinha azul sumiu, aparece a verde quadrado. Quer dizer, opa, agora, próximo clique que você tomar, ou se você forçar o mecha, você vai tomar mais um clique. Então, facilitou bastante. Ainda é super complicado. Miniature Wargame tende a ser muito complicado, porque tem muita variável, muita coisa que você tem que ler. A base com cliques é fantástica por causa disso. E a ideia da WizKids com esse jogo do Batman, com esse novo sistema, o SwitchClix, é fazer uma ponte entre os board games, né, o jogo de tabuleiro, com o miniature wargame. Então você tem 2 jogos em um. Você quer jogar com a sua namorada, ou você quer jogar com os seus sobrinhos, você vai usar uma das bases, das bases que é mais simples, que é para board game. Você vai jogar com seus amigos que são inveterados e jogam miniature wargames há anos, você muda para outra base. Vai sair numa caixa básica que vai vir o Batman e vários vilões. Pelo que eu entendi aqui da notícia no ICV2, você consegue jogar sozinho com essa caixa e depois saem os suplementos, que é no estilo Miniature Wargame, né, que você vai implementando. Essa palavra existe? Sequer existe? Implementando, mas enfim, você melhora a sua mão, assim, a sua coleção com novas coisas que vão sair. Vamos ver que isso dá certo, vamos ver se pega, se funciona para o WizKids. Eu torço para que funcione, porque é uma empresa que eu gosto muito e que eu quase vi morrer e que voltou dos mortos, reformulando todo o seu staff e suas licenças e tal. Então agora ele tá com um monte de jogo, tipo assim, Hellboy, Marvel, DC, Star Trek. Tem um jogo do Ryan Knizia que eu já ouvi coisas boas, já vi coisas ruins. Vamos ver essa ideia do Batman Gotham City Strategy Game. É isso por hoje. Uma sessão enorme de recados e avisos, mas é legal voltar a falar para vocês, é legal voltar a gravar regularmente, como vocês já devem ter reparado e como eu já falei, eu tô voltando com o Voz da Terceira Terra. Obrigado por ouvirem e até amanhã com o episódio A Casa Mal Assombrada. Semana que vem a gente volta com a série Game Publishers. Você acabou de ouvir o Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em www.tpkbrasil.net. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons, de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.